porque já com o Dudu, o Cruzeiro teve que desembolsar uma grana para um cara que veio e deveria ter dado um retorno, e o Cruzeiro teve que ainda pagar para o Dudu sair. E agora eu vejo a situação do Gabriel Barbosa, tá, gente? Dentro dessa informação da ida dele para o Santos aí, é que o Cruzeiro vai ter que bancar partes dos vencimentos do Gabriel Barbosa para ele estar indo para o Santos. E dentro do século XXI, evolução das SAFs, os clubes mais profissionais, eu acho que é inadmissível isso acontecer dentro de um clube de futebol. Você ter um jogador e você emprestar esse jogador para um adversário seu ainda dentro de um campeonato que você vai disputar e pagar partes dos vencimentos desse atleta para que ele jogue para outro clube. Tem a questão que, obviamente, o Gabriel Barbosa não vai enfrentar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro por questões contratuais, caso ele seja emprestado ao Santos, mas é muito triste a gente ver que o Cruzeiro está tomando mais uma vez prejuízo, né? Com um jogador, né, que nós tínhamos a esperança aí de estar dando certo dentro do Cruzeiro e que não vai dar, que não deu certo e que o Cruzeiro ainda acaba tomando aí prejuízo, né? É difícil demais. A Michelle Samora tá aqui com uma mensagem sobre o Gabriel. Ó, a situação do Fagner e o William não saber esse jogador vão ficar ainda, a situação deles. Rapidinho, Michele, sobre o William, é jogador do Cruzeiro, quer ficar no Cruzeiro, nenhum jogador quer sair do Cruzeiro, tá? É um jogador que tá bem habituado ao Cruzeiro, né? Tem esses questionamentos, né? Às vezes tem seus altos e baixos aí. O problema do William, como eu já falei algumas vezes para algumas pessoas, é que o William é muito bom jogador, entretanto ele quer fazer coisa que não tá dentro da capacidade dele de fazer. Acho que o Willian, em alguns momentos, precisa fazer o feijão com arroz. E aí ele foge muito dessa realidade, que é o básico do básico. O Willian, ele joga em um setor do campo em que você, da maioria das vezes, tem que fazer o básico do básico, porque se você tentar algo a mais do que você tem capacidade, você causa um perigo muito grande para o seu clube, que é o setor defensivo. O lateral, quando ele é muito confiante, ele tem que ser bom demais, porque aí ele sai jogando, dá tudo certo, ele domina a bola lá atrás, ele pisa na bola, ele vira de um lado para o outro, e isso aí é muito bom para o lateral que é 100% assim, inteiro demais para o futebol. Agora, o cara que assim, ele tem algumas dificuldades, igual o William tem algumas dificuldades, então faz feijão com arroz. Entretanto, o William, Michele, ele quer fazer coisa que às vezes está fora da realidade dele. E aí é onde, pô, causa um escanteio que o Cruzeiro toma um gol. Toma uma pressão desnecessária, bola na trave, toma um gol que foi culpa do William porque ele tentou sair jogando. Então, assim, essas coisas vão desgastando. Mas o Fagner, o Cruzeiro tenta permanência porque é importante o Fagner permanecer para que o Cruzeiro continue com o filho do Fagner na base. Da mesma forma que o Fagner veio para o Cruzeiro e ele trouxe o filho dele, tirou o filho dele da base do Corinthians, eu acredito que se ele sair do Cruzeiro, ele vai levar o filho dele para onde ele for. Então, assim, a questão do Fagner é mais tentar manter o Fagner para manter o filho dele na base. Pra gente ver o que acontece. Diz que é muito bom jogador. Mas parece que vai permanecer, tá? É, Não é bom, não, tá? Eu esqueci agora, me fugiu, tá, gente? Me desculpa, fugiu da minha mente agora o nome desse garoto que veio do Atlético Paranaense, lateral direito muito bom. Pra esse jogador aí que precisa ter oportunidades, tem um puta potencial, não é bom ter o Fagner e o Willian, não. Acho que um dos dois é bom pra ali revezar com esse jogador. Mas é foda. Ah, a Michele tá aqui, ó. O Fagner pode ser emprestado amanhã, segunda-feira. Vocês vão saber qual jogador vão ser apresentado amanhã. Vamos ver, né? Isso, Michele. Muito obrigado, Cauã Moraes. Perfeito. Oh, Michele é qualidade pura, tá vendo, gente? Isso mesmo, Cauã Moraes é um jogador que tem muita qualidade. Quando entrou, tá? Até mesmo no lugar do Fagner, mostrou muita qualidade, foi muito maduro, tá? É um jogador que está em fase ainda de maturação, né? Mas é uma grande joia, né? É cotado aí para ser contratado em qualquer momento pelo futebol europeu, devido ao seu potencial. Inclusive, o Cruzeiro teve a façanha de tirar ele do Atlético Paranaense quando ele tinha outras sondagens de clubes, até mesmo do futebol europeu. Mas nós vamos ver aí se ele vai ter mais oportunidades. Beleza? O Flávio tá aqui com uma mensagem. O Flávio tá aqui, ó. Tá aqui uma mensagem pro arroba Rômulo. Tá aqui, ó. Acho que é uma alusão, uma mensagem pra ele aqui, ó. Sim, tinha que ir, porém, pagando 50% dos salários, aí é duro, eu também acho, cara. Triste demais. Se tiver metas de fazer 40 jogos e obrigar a comprar, aí sim, eu também acho, beleza. Isso também concordo com você demais. Mas se não tiver essa cláusula, aí seria
outra atitude amadora. Cara, eu também concordo com você e também tô chateado com isso. Eu acho que seria muito importante, já que o Cruzeiro vai ter que pagar os vencimentos, concordo com você demais, colocar aí algumas cláusulas que pudessem aí fazer com que o Cruzeiro, né, se desfizesse do jogador aí ao final de temporada e outras coisas mais. Eu torço, gente, para que o Gabriel Barbosa chegue no Santos e dê muito certo, tá? E dê muito certo, porque é difícil, né, a gente conviver com essa situação aí de que o cara foi e não deu certo, veio e não deu certo, e ainda vamos ter aí que pagar salário dele aí por um longo tempo, porque ele tem um contrato muito longo com o Cruzeiro. A Michelle tá aqui, o Cauã Moraes vai ser titular no Campeonato Mineiro. Vai e vai jogar muita bola, tá? Porque é um garoto que eu vi que tem muita maturidade e qualidade. É... Eu acho que a Michelle falou assim, ó, se não vir o Gerson, traz o Jean Lucas. Jean Lucas é bom jogador, tá? Mas tá muito valorizado também lá no Bahia. E aí, assim, o Bahia não vai se desfazer dele fácil. O Jean Lucas foi convocado recentemente pela seleção brasileira, né? Então é um jogador que tá bem valorizado. Entre Gerson e Jean Lucas, eu acho que as características são bem diferentes, tá? Me agrada mais a característica do Gerson, mas o Jean Lucas é um jogador interessante. Eu não vejo o Lucas com a camisa do Cruzeiro, não, tá, Michele? Vou te ser sincero. Michele, não. O Arley. O Arley, eu não vejo o Jean Lucas com a camisa do Cruzeiro, não, porque assim. Cara, não me pega a característica, mas é bom jogador, não me pega a característica dele, cara. Eu não consigo entender o que, que o Jean Lucas é. Eu não sei se ele é um volante, eu não sei se ele é um meia, eu não sei se ele é um cara que joga aberto pela direita ali. Eu tenho um pouco de dificuldade em entender onde joga ali o Gianluca. A Michelle Samora tá aqui com mais uma mensagem, ó. O Cruzeiro tinha que trazer mais um meio-campo. Tem que trazer mais um meio-campo. Inclusive, Michelle, o Cruzeiro não pode pecar em não contratar um jogador para substituir o Matheus Pereira, tá, gente? É, A Michelle tá falando que o Jean Lucas deve ser volante, ele é volante, só que assim, é um volante que destoa um pouco desses volantes normais, né? Ele é bem moderno. É aquele famoso box-to-box lá, né, que eles gostam de falar, área a área, ou como vocês queiram aí. É um cara bem moderno, é um volante bem moderno. Ajuda na marcação ali, entretanto não é um volante pegador, não é aquele segundo volante organizador ali que pega e gira para um lado, gira para o outro. É um volante ali de mais explosão, né? Ele chega com muita qualidade ao ataque, finaliza muito bem. Na falta aí do meio armador, ele pode fazer essa função também. É um cara bem moderno, né? Seria uma boa opção para o Cruzeiro. Mas assim, não vejo muito com a camisa do Cruzeiro, não, tá? Galera, bora mudar de assunto rapidinho. Já estamos com 1h28 de live, 140 pessoas de forma simultânea. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal, que é importante demais, tá? Eu não pedi a inscrição até agora direito, viu, galera? E eu preciso que vocês me ajudem com isso. Se inscreva no canal aí, para que nós possamos aí chegar aí aos 9 mil inscritos. Vai ajudar demais, beleza? Então eu conto com a ajuda de vocês para isso. Se inscreva no canal aí, dá aquela moral. Já falamos aí sobre Chico da Costa, falamos sobre os números do Chico da Costa, Gabriel Barbosa que deve estar de saída para o Santos, e agora vamos falar sobre ele, né? Eu acho que todo mundo ansioso, né? Já falaram bastante sobre o professor. Ele chegou e agora o pau quebra no chat. Tá aí, registro. O técnico Tite chega a Belo Horizonte para se apresentar ao Cruzeiro e iniciar os trabalhos na Toca da Raposa 2, mas precisamente amanhã, com certeza, o técnico Tite deve já estar trabalhando aí com a parte do grupo que vai se apresentar de forma antecipada. Inclusive, o Tite já começa a trabalhar com o Matheus Henrique, que pediu para se apresentar junto com os demais aí dessa primeira leva, para não perder tempo. Mais do que a expectativa, é um orgulho bastante grande. Tomara que a gente inicie bem os trabalhos, disse o treinador Tite aí, para, né, a tristeza de muitos que não são a favor da chegada do Tite e para a alegria de muitos que entendem que o Tite pode ser útil ao time do Cruzeiro. O Carlos tá aqui, ó. Tite saiu chutado do Flamengo. É muito retranqueiro. Cara, como eu falei, o Tite é um treinador que joga de forma reativa. Ele não tem o DNA do Cruzeiro. É um treinador que vai jogar aí por um resultado de 1-0, vai ser extremamente resultadista. Teve muitos resultados bons aí na seleção brasileira, né? Caindo apenas em duas semifinais aí para a Bélgica e para a Croácia, e aí até então ele cair dentro dessas duas Copas do Mundo, ele tinha é,
números muito bons, né, com a seleção brasileira. O Renato tá aqui, ó. O Matheus Henrique é igual torcedor doido para a temporada começar o jogo. Pois é, cara. O Matheus Henrique é impressionante, né? Ele é difícil. O Matheus Henrique é goela, cara. O Matheus Henrique é goela. E é muito profissional o Matheus Henrique. Eu gosto muito do Matheus Henrique. O Geraldo tá aqui. Boa noite. Gostaria de saber se o Japa vai ou não para o Inter. Cara, não vai não. Até então não vai porque a possibilidade de o Japa ir para o Inter, e eu acho que seria bom para o Japa e bom para o Cruzeiro dar um pouco de rodagem ao Japa, seria se a negociação do Vitão se concretizasse. Porque aí mesmo o João Marcelo não querendo ir para o Inter, eu acho que o Japa iria. Porque para o Japa é bom, cara, sair do Cruzeiro e atuar em um grande clube como o Internacional, para o Japa ia ser muito bom, mas eu acho que não, porque melou, e aí o Cruzeiro ficou muito nervoso com o Internacional, porque o Internacional fez o que fez com relação a está tudo certo com relação ao Vitão e depois deu para trás e foi negociar com o Flamengo. Então, assim, não vai não, cara. Eu acho que não vai. A Michelle tá aqui, ó. Mano Menezes era retranqueiro e o Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, gente. Pois é, tem essa questão, né, Michelle? Assim, gente, o Tite é extremamente resultadista. Se for pro Tite ser resultadista e conquistar título, eu vou apoiar. O problema é a gente ficar sofrendo dentro do Mineirão, né? Sendo amassado pelos adversários lá, perder jogos e não ganhar nada. Aí não tem como não, né, Tite? Mas se o Tite pelo menos ganhar jogos e ganhar título, pra mim tá tudo certo. É, O Renato aqui, ó, Geraldo, ele tá aqui falando que o Reinaldo está falando que vai ser emprestado para o Corinthians em troca do Fagner. Quem? O Japa? É, pode ser. Vamos ver, vamos aguardar aí. A Michelle tá aqui com mais uma mensagem aqui, ó. Matheus Henrique vai se apresentar amanhã. Gostei desse tipo de jogador. A atitude dele é sensacional. O Cruzeiro precisa desse tipo de jogador que representa mesmo. E eu acho que o Matheus Henrique, o final da temporada do Matheus Henrique ele se recupera de forma surpreendente. Fez um grande jogo contra o Corinthians jogando como primeiro volante. Eu me surpreendi. Porque o Matheus Henrique ele é um segundo volante, até terceiro homem meio campo, mas ele fez uma partidaça com o primeiro volante. E aí com o Tite, pô, ele tá querendo sair na frente, né, gente? Vai se representar junto com o chefe, né? O Matheus Henrique não é bobo, né, cara? Então, e o Matheus Henrique é um grande jogador. Ele quer jogar. E aí eu acho que é uma atitude louvável dele, tá tudo certo. Eu espero que realmente ele consiga aí essa temporada 2026 ser mais regular, não ter lesão e ajudar mais ao Cruzeiro. Boa noite, obrigado. Tamo junto, Geraldo, meu cara. Tamo junto, valeu, meu cara. Valeu aí. Muito obrigado pela sua mensagem. Eu que te agradeço pela sua participação e se inscreva no canal se você não for inscrito e faça como o Geraldo, que vai se inscrever se Deus quiser no canal, tá, gente? Se inscreve aí também que vocês vão ajudar demais, beleza? O Arley tá aqui, ó. O Matheus, o Moraes, o Jonathan, Bruno Alves, o Prats, o Rayan Guilherme, o Japa, o Christian, o Felipe Moraes, o Kenji e o Vila Real. Eu acho que ele tá falando aí dos jogadores que vão se apresentar, né? Ou aí um possível time que possa começar aí o Campeonato Mineiro. Uma galerinha já considerável que vai se apresentar amanhã juntamente com o professor Tite e o Matheus Henrique. A Michelle tá aqui, ó. Eu gosto muito do Matheus Henrique também. Eu acho um jogador sensacional. A característica me agrada muito e assim, é um cara que veio para o Cruzeiro e representa muito, né, gente? Muito profissional, quer jogar, muito fominha. Quando entra, às vezes ele erra até um pouco mais, porque tá nervoso, não tá conseguindo se firmar o Cruzeiro, tá? O Matheus Henrique é um jogador que tem uma capacidade aí, seria titular na maioria dos times do futebol brasileiro, Matheus Henrique, tá? Mas não tem tido muita sorte no Cruzeiro, não, Matheus Henrique. O Renato tá aqui, ó. Prefiro ganhar título que jogar bonito. Tem isso, né? Olha o Real. Olha o Real do Carlos Ancelotti, né? Versus o City. Foi amassado 180 minutos e ainda foi campeão. Vê se torcedor lembra que o time jogou feio. Pois é, cara. Título é título, né, meu amigo? E o Cruzeiro é um dos maiores campeões do futebol brasileiro, né? É o maior campeão da Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro e outros títulos por aí. O Arletarei. Para mim, Matheus Moraes, Jonathan Jesus Pereira, Christian. Eu acho que eu já coloquei até essa sua mensagem na tela, né, meu caro? Se eu não tiver colocado, você me desculpa aí, beleza? O Jackson. O Jackson tá chegando com mensagem. Tite é um diz. Espera aí. Tite é um Diniz da vida, treinador de mídia e comentaristas bons. Cara, assim, o Tite, gente, ele tem as coletivas do Tite.
vão ser de doer. Preparem seus ouvidos. Fala muito. O Tite fala muito. Eu acho que essa fala do Tite fala muito. Eu acho que serve muito pra ele, que ele fala demais. Ele usa muito aquelas palavrinhas bonitas. Ele quer usar metodologia demais para o futebol quando nós queremos ouvir a ciência exata. Nós queremos ouvir jogou mal, jogou bem. Vamos corrigir, vamos acertar. Erramos isso, erramos aquilo, é isso que nós queremos ouvir nas coletivas do treinador. E aí que corrija pro próximo jogo. E o Tite vem merecimento, não sei o que e tal, tal, tal. Vai ser muito chato as coletivas do Tite. Isso aí vocês podem esperar, tá? É difícil demais. Pode ter certeza. O Flávio tá aqui, ó. No caso do William, tem que entender que não é lateral porque. Peraí, vamos lá. Volta aqui de novo. No caso do William, tem que entender que não é lateral porque é péssimo nessa posição. Mas sim um falso ponta direita. Agora, se insistir que ele é lateral, só vai atrapalhar. Pois é, né, cara? É um cara bem ofensivo, né? O Willian é bem ofensivo. O Willian é bem ofensivo. Mas também o Willian também, quando chega na frente, também não tá ajudando, não, viu? Tá errando muito. Tudo que o Willian chega na frente nessa temporada 2025, muitos jogos ele errou tudo praticamente. Gostei desse time no Campeonato Mineiro. Pois é, pode ajudar, né, galera? Só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Beleza? Muito obrigado por vocês aguardarem. Se inscreva no canal, galera. Deixa o dedo no like, ajuda demais, beleza? A sua inscrição é muito importante, tá? Estamos rumo aí aos 9.000 inscritos. Vamos ter lives diárias aí em 2025. Vamos melhorar o nosso conteúdo. Vamos chegar aí com um pouco mais de qualidade. Estou com parceria aí com o Legado Celeste, tá, galera? Parceria não, né? Estamos tentando aí fazer algumas lives juntos aí pra gente qualificar, ter duas pessoas para comentar. As lives elas vão ser feitas aí dentro do possível aí, dia sim, dia não. Então vamos contar aí com o Mário do Legado Celeste. Quem quiser conhecer o canal do Mário do Legado Celeste também vai lá, conheça o canal do Mário, tá? Inscreve no meu canal, galera. E aí através do meu canal vocês vão conhecer também o Legado Celeste, não vou fazer lives em parceria, beleza? Então, se inscreva no canal para você aí ter acesso aos nossos conteúdos, tá? Então, se inscreve no canal Cruzeiro Info para você ter todos os conteúdos. O canal do Mário é sensacional, ele posta tudo enquanto é tipo de vídeo. O Mário faz vídeos lá ele mesmo falando. Ele posta aí também alguns conteúdos alternativos. Então, canal Legado Celeste, muito legal. Gosto muito